pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui um minutinho. Buenas noches. Damos início ao nosso estudo. Vamos a esperar un poquito y ya empezamos con creo que es el cuarto encuentro de, del estudio del libro del vuelo de los monjes Fong. Então, boa noite a todas e todos. Vamos iniciar Buenas nossa noches de atividade, nuevo para todos. nosso estudo. Alguém está com ¿Hay alguien o quizás áudio con ligado? el micrófono abierto? Não, está bem? ¿No? Seguimos então no estudo do livro A Fuga dos Monges Bueno, Bom. continuamos con el Iniciamos aqui estudio com del uma libro introspecção. del vuelo de los monjes Fong. Empezamos con un Nós momento lembramos que de estamos nos conectando com uma tradição interiorización, de muito rara, muito meditación. especial, Tomamos tradição dos monges conciencia de que Bon, estamos que é descrita neste entrando en livro a partir da contacto história con una destes tradición muy três antigua, grandes mestres, la destes três tradición grandes Bon. professores contemporâneos, que em sua fuga En este do Tibete libro para a Índia se cuenta vão nos en trazendo la elementos da fuga sua de própria tres vida, das monjes próprias histórias importantes pessoais e que da própria fueron história da tradição. los que llevaron fuera de Tíbet y los que salvaron a la tradición Bon. Nós podemos observar o nosso corpo, encontrar uma posição confortável, tomamos consciência Tomamos do nosso conciencia espaço externo, de nuestro cuerpo, del espacio que tenemos alrededor. nós pedimos as bênçãos da linhagem Y vamos a que pedir nos las dê o bom bendiciones del entendimento linaje do livro, para poder lograr para el que mejor essa entendimiento compreensão posible possamos de este aplicar na libro nossa prática y e que esa assim comprensión beneficiar podamos aplicarla a incontáveis nuestra seres práctica y así beneficiar a por innumerables meio seres da busca da nossa iluminação. a través de nuestra propia búsqueda de iluminación. Nesta série de estudos, nós estamos nos conectando especialmente En com este Yongtse estudio Rinpoche, nos um dos estamos grandes conectando mestres especialmente de con toda a Yontzin história, Rinpoche, nós temos o mérito uno de los de grandes estarmos maestros de no toda la momento da historia vida em que ele de la está na tradición Terra. Bon. Ele está Tenemos la completando suerte 100 anos e, em de, função destes de 100 que él anos, em esté, comemoração a este que haya centenário, nós cumplido estamos 100 años. estudando esse livro. Nosotros somos contemporáneos de él, tenemos ese Ele é privilegio. o mestre raiz, o professor principal do nosso professor, Tenzin Wangyal Rinpoche. Él es el maestro raíz de nuestro maestro, Tenzin Wangyal É o Rinpoche, detentor da linhagem y da es nossa el tradição, detentor para del quem não tem uma linaje conexão direta de com nuestra o Bon, tradición, pode la visualizar tradición, el Yundrum Bon. Yongtse Rinpoche, que está aqui atrás, Vamos na ahora a hacer tela, una práctica como a eh, representação de y todos os podemos mestres visualizar a iluminados, Yontzin Rinpoche, que está todas as ahí en la linhagens, imagen de todas la as pantalla. tradições, Podemos visualizarlo a él como representante de todos los seres visualizando então iluminados, Yongtse sea Rinpoche de una u otra tradición, la que todos cada os uno dias. practique. Lo Nós visualizamos podemos como la unión de todos los visualizar, Budas sentir uma luz branca que y vem podemos da también testa visualizar de Yongtse Rinpoche que até a nossa desde testa, la até a base da cabeza nossa de Yontzin cabeça, Rinpoche hasta la coronilla e por nuestra meio dessa sale una luz, luz blanca nós que llega, recebemos nos toca as bênçãos y a do través corpo de ella iluminado. Nós recebemos o percibimos, empoderamento recibimos las da bendiciones energia do corpo iluminado. del cuerpo iluminado, Você pode la observar o seu energía corpo del cuerpo iluminado. enquanto recebe essa luz, especialmente La na visualización qualidade da imobilidade do es corpo, arriba de da nuestra cabeza quietude do corpo. y percibimos las bendiciones, la energía Perceba que mesmo desde la alguns quietud movimentos de involuntários do nuestro seu cuerpo corpo surgem da quietude, y observamos que surgem da incluso imobilidade. A partir da los imobilidade do corpo, movimientos de nuestro cuerpo involuntarios
Perceba surgen de essa la quietud. imobilidade, essa quietude no seu corpo. Percibimos esa quietud en nuestro cuerpo. Agora nós podemos receber do chakra da garganta, de onde se Ahora Rinpoche, uma luz vermelha, como se visualizamos todas que as desde el chakra bênçãos, o de la garganta empoderamento de e as Yonsin energias Rinpoche da fala emana iluminada. una luz roja que llega a nuestra garganta y nos transmite las bendiciones del habla Quando iluminada. recebemos essas bênçãos na forma Y al dessa luz recibir vermelha, nós podemos nos esas conectar com o bendiciones en forma silêncio de luz roja, da nossa podemos fala. conectarnos con el silencio de nuestra habla. Nós podemos respirar e descansar nesse silêncio. Podemos inspirar y exhalar descansando en ese silencio. E a gente pode perceber que o som, ou os sons, eles também surgem, permanecem e nascem Podemos no, no ser silêncio. conscientes de que los sonidos nacen en el silencio. A gente pode sempre retornar a esse refúgio. Cada vez que necesitemos, Precisamos receber essas podemos volver bênçãos, a essa este refugio claridade de na la nossa fala. quietud, del silencio y a sentir que estamos recibiendo Por las fim, bendiciones. a partir do coração de Aung San Rinpoche, Y ahora, nós desde podemos el chakra del sentir, corazón de Yonsin experienciar Rinpoche, uma luz azul que sai do coração e vem até visualizamos o nosso coração. que emana una luz azul que llega hasta nuestro corazón. E imediatamente nós recebemos as bênçãos, Y o así, a empoderamento, partir de la luz, a energia da percibimos mente iluminada, cómo da llegan las mente-coração bendiciones, iluminada. la energía de la mente-corazón iluminada. Esta mente que é a base de tudo Esta e que é mente nada mais, nada es la menos do base de que a todo própria y espaciosidade que es diante ni dos más ni nossos menos pensamentos, as nossas atividades que la mentais, espaciosidad as nossas emoções, en la cual surgem, aparecen nuestras emociones, permanecem e nuestros passam. pensamientos y luego, así como surgieron, Há pasan y uma grande desaparecen. espaçosidade onde tudo surge, onde o próprio corpo surge, onde a própria fala surge, Hay una gran onde o próprio espaciosidad de la pensamento cual el propio cuerpo surge, surge. É surge esse el espaço habla, que nós nos conectamos surge el para receber, pensamiento então, y con ese as espacio bênçãos da nos mente iluminada. conectamos para recibir las bendiciones de la mente iluminada. Nós podemos descansar nesse espaço, respirar nesse espaço. Podemos inhalar y exhalar en ese espacio y descansar. E com a confiança de termos recebido essas bênçãos, esse empoderamento, Y ahora con la essas confianza energias, de haber vamos então recibido estos continuando empoderamientos y nosso energías, estudo para o estudo deste livro, vamos entonces que então tem a contado seguir a con el história, estudio del libro. nestes primeiros capítulos, a história do Yongtse Rinpoche. Estamos Nós en vimos estos na semana capítulos passada especialmente que leyendo acerca de la infancia de nossa Yonsin luta Rinpoche. de muito, não diria necessariamente sofrimento, né? Porque não parece que é uma história de Eh, sofrimento, mas uma Él história tuvo de una muita vida restrição, con muchas restricciones, muitas dificuldades físicas e materiais, dificultades uma série de de orden contratempos na sua material, família. Ele vai morar com um tio no contratiempos familiares, mosteiro do Bom, eh, onde ele começa y então él a ter os en seus un momento fue a vivir con uno de estudos sus tíos, mais que era aprofundados un monje nessa en un nessa nossa tradição. monasterio Bon. Nós vimos também pouco da história eh, En do los próprio encuentros Bon e anteriores especialmente también do leímos un Buda, poco acerca de la historia del propio Tibetan, né, Tompa Bon, Shenra Mioshe, o Tompa, del, o Buda del fundador, principal de nossa que es tradição. el Buda Tompa Nós vimos Shenrab que, Nyingboche, de acordo com a leitura do Bon, Tompa Shenra y vimos veio, né, à Terra
há 18 mil anos. que según Foi esta um tradición, príncipe, Tompa um rei, na Shenrab verdade, nació de um hace reino 18.000 años chamado Shanshun, um reino y que que de fue el rey fato de un existiu, reino pouco llamado tempo Shanshun, atrás. que Nós vemos existió que na perspectiva do Bon, aún antes assim como nas de la perspectivas existencia tibetanas como um del todo, Tíbet. não há um único Buda, né? Existem tantos Budas En la quantas perspectiva del tradições Bon no hay un solo Buda, sino que na hay tradição. muchos, de la misma manera Nós vimos também algo que muito se piensa interessante, que foi o en el fato de budismo que que, viene de India. embora o Bon tenha sido perseguido Y na maior parte de sua eh, história, enquanto o budismo que también viveu estuvimos leyendo é, acerca de que si a bien el maior Bon parte da sua fue história foi de perseguição do Bon. perseguido Mas nós durante tivemos dois Dalai Lamas distintas que etapas, reconheceram o Bon como uma tradição genuína. hubo dos Dalai Lamas É, del budismo o tibetano que quinto Dalai reconocieron al Lama Bon como e una o atual Dalai Lama. filosofía, religión Interessante. genuina. Uno de É, ellos es el actual Dalai Lama. então nós agora seguimos, nós paramos então Y bueno, nessa, habíamos llegado nesse processo de educação do Yongtse Rinpoche eh, buscando la página e seguimos aqui y ahí na página 11, né, o trecho que diz que no Yogun Drumbon, assim como no budismo tibetano, en el não há Yundrumbon, al adoração igual a uma que en el budismo entidade tibetano, suprema no se que rinde controla culto a un ser o supremo universo ou que conceda a controle el iluminação. universo o conceda la O iluminación. fundador do Bon, El Tompa fundador del Shenrab, Bon, é Tompa considerado Shenrab, um mestre es e não um considerado deus. un maestro, no un dios. Como no budismo, Al igual que en el tem budismo, um panteão de el divindades Bon que tiene un oferecem panteón de apoio na deidades vida que ofrecen cotidiana e na apoyo en la busca vida pela diaria iluminação. y en la búsqueda Isso de la aqui é muito iluminación. importante para nós entendermos Esto es a importante perspectiva para e entender também la do perspectiva budismo, não só do del budismo Bon, tibetano, do budismo del como um budismo todo, né, em tibetano relação y del budismo en à general existência en relación ou não de Deus. a la existencia o E no nós de temos que un fazer Dios. a diferenciação entre a compreensão Entonces, hay ocidental una judaico-cristã diferencia en la e a compreensão comprensión oriental, judio-cristiana especialmente budista e também Bon, y de comparado con la deuses. tradición Bon y el Então, budismo. no Bon, nós temos de Entonces, fato inúmeros en el deuses. Bon Há hay um reino só para os deuses. innumerables, una gran cantidad de dioses, Mas nenhum desses deuses é o Deus pero criador, o ninguno de Deus esos dioses controlador, es un Dios creador, o Deus que dita o nosso destino, o controlador Deus o que, que que, que dicta define para onde vamos, el para destino de onde las não vamos, se personas. vamos para o inferno, se vamos para Si o céu, vamos a se ir a vamos un renascer infierno, melhor, a un se vamos cielo, renascer pior. Isso não si depende de vamos a nenhum renacer Deus. mejor o peor. Isso depende de nossa Eso, própria mente. en estas tradiciones, A depende de responsabilidade é nuestra nossa. propia mente. Nosotros tenemos Por isso que cada uno praticamos, para nos la iluminarmos responsabilidad y por eso e por practicamos meio en la búsqueda da de la iluminação iluminación. podermos ser guias de Y outras a la pessoas vez, que estão sofrendo para nessa después de la sintonia. iluminación, poder Também ser nós guías podemos ter para otras personas ajudas que estén sufriendo. de deuses. Por exemplo, ali vai se falar à frente da Se principal puede deusa obtener do Bon, uma das principais deusas do Bon, que é Sherab Shamma. ayuda de esos dioses. Ela Una de esas divinidades fala, es uma Sherab divinidade, Chamma, né? que es É uma deusa, mas não é uma una deusa diosa, que é uma deusa criadora, controladora, ou que no es possa nos creadora, no salvar. puede controlar ni puede Salva tampoco exclusivamente de nós mesmos. salvarnos. En el Bon, Isso é la uma tradición divindade, né? Bon Descobrir y que nos salva budismo, por abordagens la salvación egoístas. o el estar bien depende de cada uno. Então, essas divindades servem como guias Estas espirituais. divinidades sirven como guías Visualizar as espirituales. divindades durante a meditação auxilia o praticante na obtenção Visualizar divinidades da durante la compreensão e meditación da iluminação. ayuda al practicante Por a la exemplo, obtención de uma das comprensión e divindades, iluminación. e a gente poderia traduzir até melhor, uma das deidades, né? Uma das Entonces, una de las deidades deidades mais reverenciadas más veneradas pelos por Bonpos los é a Bonpo deusa Sherab es la Shamma, diosa Sherab a mãe da Chamma, sabedoria la amorosa. madre amante de la sabiduría. Ela é considerada a mãe de todos Sherab os seres Chamma es iluminados considerada e a la fonte de madre todo de o todos amor, los iluminados sabedoria e y compaixão. la fuente de todo amor, Os sabiduría y Bonpos compasión. oramos a ela Los para Bonpo superar le os rezan problemas da para que nossa los vida ayude a cotidiana. Nós superar pedimos los amor, problemas pedimos de la vida sabedoria cotidiana e pedimos também
coisas específicas, né? Então, depois Le você vai aqui pedimos no Sherabi también Shama, cosas específicas. conhece as 8 emanações de Sherabi Shama. E depois tem várias outras, né? Mas começam com A la Sherabi. vez, E uma dessas emanações, ela esta vai diosa tiene conceder aí varias emanaciones bênçãos para, por exemplo, enfrentar y, a por enfermidade, ejemplo, enfrentar conflitos otorga pessoais, doenças, morte prematura. ayuda en la Então, infertilidad, a en gente tem que distintos compreender conflictos quando a gente fala de personales, deuses, deuses e enfermedades. deusas eh, no budismo como um todo e no bom especificamente, entonces que es bueno que existem entendamos deuses mestres, são esa deuses visión, inexpertos, que que nos estos ajudam no dioses caminho da son, iluminação, mas son eles são maestros, deuses maestras, son criadores e budas, controladores. Porque son se eles seres pudessem despiertos. controlar, eles já teriam nos concedido a iluminação, Porque, por ejemplo, si não é ellos verdade? pudieran controlar nuestras vidas, ya Mas nos eles hubieran não são otorgado la iluminación. esta forma de Deus que nós temos no judaísmo cristão. Entonces, es diferente de la Eles são forma de Dios nossos que suporte, tenemos nossos en guias la visión para a nossa occidental própria judeocristiana, autorrealização. judeocristiana. Tenzin e sua família recitavam o mantra de Sherab Shama todos os dias. Ele também foi ensinado a Tenzin y reconhecer a su familia realidade da cantaban el impermanência mantra de Shirar Chamma como uma todos los verdade días. A fundamental. Tenzin también se le enseñó Tudo a muda, reconocer la realidad de la tudo transforma. impermanencia, una doctrina Bon No budismo fundamental. como um todo, Todo no budismo cambia, Bonpo, todo nos muere. ensinamentos do Bon, a impermanência é, um En la tradición Bon, uma das realizações principais la impermanencia para es nós uno que de los realmente principios seguimos no caminho. fundamentales. Então ali, é, Tenzin Yongtse Rinpoche, ele aprendeu sobre a realidade da impermanência. Tudo muda, todos morrem. A doença terminal de seu La pai, enfermedad de terminal seu de tio su padre, pastor, de Tenzin, foram lições y la duras muerte sobre a de su tío impermanência. pastor fueron duras lecciones sobre la Tenzin impermanencia. encontrou consolo no Tenzin conhecimento de se que eles, consoló e que con el eventualmente eles conocimiento de que renasceriam. reencarnarían, Eles renasceriam. Né? o sea que renacerían. Nas tradições búdicas, o que há é um renascimento do fluxo mental e não uma reencarnação de uma alma, né? Sí, se trata más de renacimiento que de reencarnar. Todos os seres sencientes Según la não doctrina Bon, iluminados, todos los seres animais, sensibles, no humanos, iluminados, renascem animales y após a humanos, morte. renacen después de O la ciclo de muerte. renascimento El ciclo de conecta todos os renacimiento seres vivos. conecta a todas las criaturas Sempre renascendo em vivientes uma forma y una dependendo de forma suas de ser ações ou puede karmas. reencarnarse en otra dependiendo Nós de já sus reencarnamos acciones o tantas karma. vezes que todos os seres Todos sencientes hemos estão interconectados. renacido tantas veces que E aqui todos no los seres Ocidente, sensibles esse conhecimento están ser uma interconectados. realização importante para nós que estamos no caminho, né? Que é a interdependência. Esta es otra característica Esta importante como la interconexão impermanencia y es faz la com que os bompos interdependencia. evitem matar os Esta outros seres, interdependencia pois hace eles que los poderiam bompos sean reacios a perfeitamente matar a otros seres matando sua sensibles, própria mãe em uma vida passada. como podrían estar, por Explicar o ejemplo, ciclo de morte, matando a renascimento e un sofrimento pariente, só é possível incluso a su propia madre. através da iluminação. Escapar del ciclo de muerte, Porque renacimiento y um sufrimiento pequeno parágrafo aqui que lo nós tivemos. acompaña Nós solo se passamos puede hacer pelos pontos alcanzando la fundamentais, iluminación. né, da doutrina. A Entonces, impermanência, vamos a interdependência, a volver a karma, nombrar la impermanencia, la interdependencia, el karma como o elementos ciclo de renascimento do importantes samsara e y o caminho da estructurales de saída la desse tradición ciclo, Bon. que é a realização da iluminação. Os bompos devotos Los nunca bompos devotos matariam uma mosca nunca que os matarían incomoda, una mosca que los nem molesta, pisariam em uma ni barata. pisarían un insecto, Mas essa aversão a matar pero não os ese rechazo a tornava matar estritamente no vegetarianos. nos convirtió Isso é en vegetarianos interessante. estrictos. De fato, embora o vegetarianismo seja altamente recomendado, Y especialmente para os monges, isso é na verdade, aunque se practica y es uma lição para recomendado os monges, el né? ser Serem vegetariano vegetarianos. Os en los bompos monjes, por ejemplo, não estão no caminho monástico, las personas não são Bon necessariamente vegetarianos. que, que no están en el camino monástico no E, son e é siempre interessante dizer que o vegetarianas. abate e o açougue de animais
eram deixados para os pobres. Y también se Eles podiam menciona que viver de outra forma. la Muitas matanza vezes, de animales se essa dejaba classe desprezava para las personas esse más pobres Radyagpa. que no podían ganarse la vida Radyagpa, por otros medios. eu espero estar falando mais ou menos certo, Y né? Eu não sabia sobre esta isso, eu dei uma clase, olhada, mas estou bueno, no sé lendo cómo se pronuncia, sobre serían los quem Ragyapa. eram, né, os Radyagpa Entonces, no bueno, Tibete. esto es algo nuevo que no E era conocíamos. justamente então isso que está dizendo o texto, né? Era uma classe Eran como la clase social más baja, inferior, un uma poco classe de pessoas despreciada, que não tinham y que propriedades, entonces que tenían não tinham riquezas, este que não tinham trabajo que trabalhos era como el peor de los trabajos. valorizados e eram deixados quase como que uma casta indiana, Un uma casta poco inferior. A similar gente a las consegue castas claramente fazer essa en India. analogia entre os Radyagpa Quizás se e puede hacer os una analogía Khalipsazitas, porque lá na Índia entre la também casta más baja lá en esta India classe que em, era con esta clase de la deixada para tradición fazer Bon. esses trabalhos de abate e açougue. Os Radyagpa, A às estas vezes, personas, eram Ragyapa, chamados de se las quebradores de llamaba a veces corpos, de porque rompedores também de cuerpos, realizavam enterros celestes. porque Eles también se encargaban de desmembravam realizar cadáveres los e os entierros deixavam para celestiales, serem devorados desmembraban los por cuerpos y los grifos dejaban do Himalaia, para que los do Tibete, devoraran né? los buitres E leonados y abutres otros animales que pudientes se llaman se alimentar quebrantahuesos del Himalaya. para um próximo encontro, nos ajudar a trazer algumas imagens, talvez, Sí, né? vamos a buscar algunas Desses imágenes grifos do Himalaia e desses abutres perfectos. marinhos, isso pode ser interessante para termos essa Vamos imagem que nós estamos a tener un construindo poco do Tibete. de imágenes de estos O animales. enterro celeste era uma El forma entierro prática de celeste dispor de corpos, que os era una tibetanos forma consideravam práctica de meros deshacerse de los invólucros cuerpos vazios, que los num tibetanos terreno onde foram consideraban frequentemente nada más que molduras recipientes suficientes para vacíos, sepulturas em madeira, en un terreno escassa e donde el frequente suelo a demais para menudo era sua demasiado duro o realização. rocoso Aqui também para nós hacer temos tumbas assim o ciclo y de la estudos, né? madera Nós era poderíamos demasiado aprofundar escasa y bastante valiosa sobre vários temas, como para mas usarla rapidamente assim só para en dizer hogueras de que cremación. esse sistema de classes sociais Entonces, que ese sistema incluía de os clases Radyagpa, sociales, isso acabou justamente com eso a invasão finalizó chinesa do Tibete. Essa con la invasión divisão china. de classes sociais rígidas era algo Esa instauración de clases europeu, sociales rígidas de um povo era que durou séculos, de quase hacía milênios, muchos no siglos, Tibete e que os nossos desde un próprios sistema professores, feudal inclusive que hubo en desde Tíbet Abhyang Rinpoche, muchísimos siglos, mucho olham com uma tiempo. perspectiva bastante crítica, Y né? Quem já viu eh, falar, ou quem já viu Rinpoche bueno, los falar sobre maestros suas tenían una visión convicções bastante crítica contemporâneas, vai dizer que acerca ele de este sistema de considera, clases. inclusive, alguns elementos importantes que aconteceram após a invasão chinesa, no sentido de ser uma sociedade com mais igualdade, né, ou que não tem Entonces, esto, que essa ya no questão existan rígida. estas Os clases, professores podría ser tibetanos un eles foram cambio enfáticos bueno ao ponderar de esse aspecto, né? Por exemplo, estos nos últimos livros de años Rinpoche tem textos em después suas de la redes sociais invasión muito china. provocativos sobre isso. É claro que nada disso, ou seja, Don Sapiense criação desse Rinpoche sistema de escribió castas, bastante acerca también não de este justifica sistema de castas a invasão chinesa, até porque a invasão chinesa eh, ela trouxe muita y morte, por ela supuesto que destruiu no justifica de ninguna manera muitos la textos, invasión de muitos China a mistérios, Tíbet, porque la muito destrucción conhecimento iluminado foi perdido com essa invasão, que não se hizo de justifica, mas a monasterios, de gente não pode textos, deixar de olhar eh, criticamente que bueno, fue enorme, o sistema que imperava lá no Tibete antes pero da bueno, Revolução Comunista, que es era um verdad que sistema antes feudal existía bastante arcaico este sistema e arcaico injusto. feudal y eh, De qualquer forma, também é eso importante terminó. considerar que mesmo esses Radyagpa, que eram então esses que Entonces praticavam también se puede essas considerar funções de estos abate e Prayagpa açougue que ou de hacían estas enterro, tareas alguns como deles más poderiam menos valiosas. praticar e de fato em Incluso relação ellos aos enterros, o enterro podían celeste, hacer prácticas que é uma característica bem y, específica y el do tema de los Tibete, entierros e celestiales, eu poderia algo dizer muy típico del Tíbet, especificamente do Bon,
depois foi incorporado y en por especial outras tradições del Bon, tibetanas, essa prática é uma prática espiritual esa muito práctica importante, del muito entierro relevante. Tem a ver celeste es com una justamente práctica a muy realização da relevante impermanência, y mas que tem tiene mais a que ver ver con la com realización de práticas la mais profundas impermanencia que vão nos y con levar, prácticas más inclusive, para a profundas Cho, que como nós la vamos práctica de Chod fazer a seguir, né, após que, bueno, esse estudo. estudiamos nosotros con Geshe Dema en Então, general después de nada é preto los no martes branco, después del tudo estudio a gente tem que de este olhar com libro. uma certa criticidade. A educação, também eu não posso deixar de fazer uma observação aqui. Otra Eu gosto de observación, estudar bastante as possíveis me gusta influências estudiar no Bon bastante las distintas e alguns influencias textos en el Bon acadêmicos, alguns textos y acadêmicos algunos vão textos dizer académicos que o Bon dicen tibetano ele é muito influenciado, foi muito que el influenciado por Bon tradições fue muy influenciado persas. por tradiciones persas E nas tradições persas, y inclusive en esas no tradiciones, zoroastrismo, en el havia zoroastrismo, por também uma ejemplo, espécie de enterro había celeste, né, em que también até hoje existe, na un verdade, tipo de em entierro que os celeste corpos são deixados em torres que elétricas consiste para en que que se los cuerpos, determinem una ou vez sejam que las colhidos personas fallecen, quedan pelos animais lá. en lugares muy altos Não de posso dizer montaña agora y son oficiar essa eh, influência ou não, después mas tem comidos algumas por los linhas buitres y acadêmicas que otros consideram animales. que sim, e práticas como essa do enterro Y celeste entonces podem también se dar entiende um después certo paralelo, né? que aparezcan las otras prácticas como la A práctica de educação Cho. religiosa de Tenzin no mosteiro foi interrompida em La educación religiosa de 1936, Tenzin en el aos monasterio 19 se anos, interrumpió pela en morte do seu tio 1935, monge. cuando tenía 9 años, Nós por la estamos muerte ainda de olhando su em tío monje. 1933. A Revolução Comunista, a invasão chinesa, só vai chegar lá no final dos anos Entonces 40. acá estamos en Aliás, finalzinho dos anos 1935 40. y la invasión china fue, Ainda estamos no contexto creo que final en do Qing. 1950 y É, então, quando no ele sé tinha 9 exactamente. anos, o seu tio monge morre. Então, vamos lembrar quanta morte o Yongtsen Rinpoche já teve Entonces, en com esta seus 9 historia anos. Primeiro morreu seu de, pai, de Tenzin depois Gyaltsen, morreu o seu tio, él vivió la que muerte junto com seu pai, o outro irmão, era de su casado com sua padre, mãe e que de tinha su ficado como tío, cuidador dele. eh, É, ele não podia ficar sob os cuidados da mãe, y a la vez estaba porque na tradição os filhos la masculinos tradición deveriam ficar com tibetana o pai. de Então, ele que vai para o cuando monastério e ele eh, passa a ter essa educação no monastério, un mas não padre fica muere, pelo sus seu hijos tio, mas varones no também sem pueden quedar al cuidado de la cuidado da madre, mãe. sino que tienen que quedar al cuidado Então, de los com os tíos. dois tios paternos restantes, incapazes ou sem Entonces él disposição quedó para un manter tiempo con memória un tío que era espiritual, os monje dois tios, y otros dos um tio que tíos no também era estaban casado com a mãe do pai, interesados e um outro tio que era chamado por una do cuestión o por otra no podían travesso, alguma coisa assim, né? Não lembro agora o cuidarlo. apelido que era dado a ele, mas era um tio que estava aí no mundo, né? Que não tinha responsabilidade. Então ele ficou sem quem cuidasse dele Entonces na família quedó paterna. sin cuidador Então, del lado de por su conta familia disso, paterna. ele finalmente foi reunido com sua mãe, Así que aos finalmente 9 fue anos. a, Ele viveu a com quedarse ela con su até madre. cerca de um ano antes de se Él mudar para a tenía casa de nueve seu avô años materno, Dongpa, y después se na mudó vila vizinha a de la casa de su abuelo materno, Tenshin. que se Então ele llamaba fica um ano Don morando na casa Buga, dele, e com 10 anos ele vai para a casa do seu avô materno, en un Don pueblo vecino Buga. Como nós vamos ver aqui, esse avô dele vai ter uma influência importante y na que era trajetória dele. uno de los pintores más estimados Por que del isso Tíbet. aconteceu? Por que ele foi morar com o avô? Porque a sua mãe se Él fue a casou vivir novamente e se mudou com um con, novo marido para con lá. los abuelos porque su madre se Tenzin había estava vuelto desconfortável com o a novo marido casar da sua mãe, raramente y o via. Tenzin no estaba cómodo con el nuevo marido de su mamá. Sua nova vida com seus avós maternos abriu uma nova fase em sua Su nueva educação. vida con los abuelos Seu maternos avô, abrió Dongpo una Buga, nueva etapa en la era um educación de pintor Tenzin. renomado, El abuelo de Tenzin, patriarca de uma Dongo Buda, família de era un artistas. pintor muy conocido y A mãe respetado, de el Tenzin, patriarca de una suas familia de duas artistas. irmãs e seus La 3 madre de irmãos Tenzin, sus eram dos hermanas y tres descendentes hermanos do ancião eran Dongpo Buga. descendientes
del pai de mayordomo, Dongpo Buga. Ou padre seja, de los Dongdo o Buga, bisavô, esse y uno de Dongdo, los pintores esse más Dongdo estimados é o del Tíbet. bisavô do Yongtsen Rinpoche. É o pai do Dongdo Buga. E esse Dongdo, o bisavô, era um dos pintores mais estimados do Tibete. Sua fama Su conferiu fama status le dio a su familia un estatus aristocrático à sua família aristocrático e y permitia permitió que su que sua linaje linhagem llevara su carregasse seu nombre. nome. A família era La conhecida familia por sua era famosa perseverança na por pintura. su perspicacia para Então la aqui nós pintura. entendemos um pouco melhor a história das famílias de Yongtsen Rinpoche. A família paterna dele era muito pobre. La familia Os seus paterna tios de eram Tenzin pobres, até o era tio muy, monge muy dele humilde, muy pobre. era pobre. Foi uma vida muito difícil porque era uma vida na família paterna. E já a família materna era uma família Luego, aristocrática. su familia E materna o que era una traz familia especialmente esse aristocrática bisavô, o Dongdo, que tenía para esse grande la pintor. presencia de este gran pintor. Segundo a tradição, um dos santos Según la mais tradición, reverenciados no Tibete era, no, considerava as según la pinturas tradición, uno de los familiares hombres feitas santos más pelo pai, reverenciados de Tíbet Dongdo, consideraba que eram las pinturas de perfeitas divinidades e del não linaje necessitavam familiar da Dongdo consagração eran tan tradicional perfectas que no necesitaban la exigidas típica para as outras consagración que obras. se requiere Ou seja, para o otras bisavô dele, pinturas de e ese aí estou tipo. falando que não é só o bisavô, né, que tem essa questão aí aristocrática, feudal, Entonces, este esse hombre, status el passou bisabuelo para os de seus Tenzin, filhos e para sua descendência. Então, a linhagem do Dongdo era uma linhagem de pintores tão perfeitos que tudo o que eles faziam não eh, precisavam nem de consagração, eran de tal calidad já su pintura saía y sus uma obras pintura no tenían, como que no iluminada. tenían errores y no precisaban la No consagración, que en ancião general Dongdo era famoso precisaban por suas otras pinturas pinturas. na parede do prestigiado Dongdo, mosteiro padre, Yongdring era Ling. famoso por las pinturas en las Eles paredes del eram da prestigioso família Bompo. monasterio E era esse Yundrung mosteiro en el Tíbet central, do Yungdrung Ling, que de realizó en besta el metal, siglo XIX. produzidas no século XIX. Essas pinturas foram produzidas no século XIX, né? E aí então se esperava que o Se Tenzin, esperaba que Tenzin, sempre quando nós falamos de Tenzin aqui, nós estamos o falando sea, do Yongtsen siempre Rinpoche, né? cuando estamos hablando acá de Tenzin, Esperava es que Yonzin se Rinpoche, esperava que ele seguisse o ofício da família e se aprendesse a esperaba pintar, que asumiera el oficio uma familiar habilidade que y o aprendiera el ajudaria arte de la toda a pintura, vida e lhe una deu habilidad uma que lo ayudaría oportunidade de durante toda estudar su vida em um dos y que le mosteiros dio la mais oportunidad de estudiar en reverenciados, uno de los monasterios Bon más venerados, que era justamente o mosteiro de Yongdrung. que era el monasterio de Embora suas Yundrung. habilidades artísticas abrissem Aunque sus portas, habilidades para ele la pintura precisaria de coragem e le abrirían determinação puertas, para él atravessá-las. necesitaría coraje y De mucha fato, determinación a gente já sabendo da história de Yongtsen Rinpoche, né, ele hoje para considerado forzar a abrir de estas fato, puertas. entre outras habilidades, ele desenvolveu a habilidade da pintura. Então tem Entonces, capaz que muchos de nosotros no muitas sabíamos que él imagens tenía clássicas que esa nós gran habilidad conhecemos no con la Gonpo, pintura. que são pinturas do Yongtsen Rinpoche. De alguma forma, então, dando seguimento a essa linhagem artística da família materna. E aí nós agora seguimos para o capítulo 2. Pasamos ahora al Esse capítulo capítulo, depois a 2. gente pode fazer um comentário geral sobre a finalização do capítulo 1. Então, capítulo 2. Um artista El capítulo torna-se 2 se monge. llama Un artista se Quando convierte en Tenzin monje. completou 11 anos, Cuando seu Tenzin tio cumplió materno, 11 años, Sheren su Yagpe, tío materno, Sherin Champel, o ajudou a le dominar as ayudó habilidades a dominar las artísticas técnicas que antes de necesitaba ser antes autorizado de que le a aplicar a permitieran sua primeira aplicar pincelada su nas primera paredes do pincelada en las mosteiro ou paredes de un santuário. monasterio o un santuario. Então ele teve um tutor que era esse tio. Horas após hora, ele praticava Practicaba desenhando hora tras figuras nas hora, proporções dibujando corretas, figuras en usando um proporciones estilete, adecuadas, uma tábua de madeira utilizando un verde estilete sobre una oleada, tabla de preta com cinzas, madera negra para dar aceitada uma superfície y branca. untada con ceniza para O darle quarto una era superficie frio blanca. e suas mãos La ficavam tão habitación estaba secas fría que y às sus vezes manos sangravam. se secaron tanto que a Um ano veces depois, sangraban. ele se juntou a 60 Un artistas año no después se mosteiro de unió a Yungundrung 60 artistas Pauri. en el Aí monasterio tem a observação de para isso, Yundrun não Palri, confundir com o mosteiro de
que no debe confundirse con el a vila de monasterio Gokun, de na região de Yundrumlin, Kan. Lembra que en nós el estamos pueblo de lá na Gokun fronteira donde oriental do Tshering Tibete, né, na região de Kan. É lá que onde se nasce había a sua recibido el formação encargo inicial. de pintar frescos. Então, aí está dizendo que quando ele tinha 11 anos, ele se juntou a 60 artistas para pintar afrescos neste Yungundrum Pauri, neste mosteiro. Para preparar a superfície irregular das Para paredes de preparar barro la superficie de irregular Tenzin, de las paredes de aprendeu a barro, misturar uma Tenzin composição aprendió a de mezclar palha una mezcla dourada, de paja picada, parcialmente penelada, arcilla e uma mescla de parcialmente estiércol de tamizada vaca. y una mezcla de estiércol de Ele vaca. jogava a mistura nas paredes e Arrojaba la depois mezcla a sobre las alisava com paredes as y mãos. luego la alisaba con las Após manos. secar, ele Después de repetia o secar, processo repetía el por 2 proceso vezes. por lo menos 2 veces más. Em seguida, vinha uma camada de areia de A rio continuación e venía una pequenas capa de pedras arena de de río, argila amarela, outra pequeñas, camada de pequeños areia guijarros fina y de arcilla argila amarilla, amarela otra e capa de uma arena marrom fina, esverdeada. arcilla amarilla y Quarta una de camada de color areia marrón verdoso. beige clara e Luego, uma una camada cuarta final de capa de pedra arcilla beige branca, claro y una capa final de arcilla blanca fina, misturado com a mezclada Coca-Cola animal con e cola chang, animal y chang, a cerveja tibetana que es la também. cerveza A tibetana cerveja hecha de tibetana cebada. feita de cevada. Uma vez seca, Una vez a seca, superfície era la superficie cuidadosamente era polida até ficar minuciosamente pulida lisa hasta como lograr vidro. una Aqui é um suavidad texto nos Estados Unidos com similar uma al vidrio. descrição bem detalhada, né, Entonces de como acá é o este processo texto nos está de pintura explicando de um afresco cómo es nos mosteiros. la técnica de A pintura preparação para a pintura, na verdade, né? en Com las a paredes de los superfície preparada, monasterios. os artistas passavam a criar Una vez preparada tecidos, la fibras superficie, e los elementos do artistas se paisaje dedicaron a tibetano crear ricos para colores infundir em extraídos suas de elementos obras. del paisaje tibetano para Tenzin infundirlos en la aprendeu a criar pintura. tons ricos de Tenzin azul, aprendió verde a e crear azules y lavando e verdes de esfregando tonos intensos, azurita lavando e y malaquita restregando vindas de azurita minas de y cobre malaquita, no centro do que Tibete. provenían de minas de cobre Depois, del Tíbet central, moía-as em água. luego Fazia um moliéndolas vermelhão en agua. profundo com cristais Hacía vermelhos de rojo cinabro, intenso con um mineral cristales contendo rojos de mercúrio da China. cinabrio, un O mineral que preto contiene era mercurio feito y es de de China. fuligem ou carvão. El negro se hacía con O hollín o branco carbón, era feito de el giz, blanco cal, con do tiza, mesmo material, cal, ou açúcar hueso ou cinzas o de ossos. ceniza de huesos. Um amarelo intenso El de amarillo trisulfuro de intenso arsênio, con às trisulfuro vezes de arsénico, encontrado em fontes que a veces se termais. encuentra en E um aguas amarelo termales, mais y un suave, amarillo más feito com tenue, limonita. hecho con limonita. Com as cores preparadas, ele aprendia a Aprendió a diagramar suas preparar los pinturas colores a para carvão diagramar sus antes de pinturas preencher as linhas com en os tons carbón antes de vivos. rellenar las líneas Schering con los tonos também vivos. ensinou Tenzin a criar Shering tankas, también enseñó a imagens Tenzin a religiosas crear pintadas em tankas, algodão ou imágenes seda religiosas para ser pintadas sobre penduradas ou algodón o enroladas para seda, armazenamento ou que se pueden transporte. As colgar o tankas. enrollar para guardarlas o Ele, o transportarlas. tio, o ensinou a esticar o tecido Entonces com el areia tío verdadeira le enseñaba e cobrir sua este oficio. superfície com uma mistura de Le cera de enseñó a mel estirar ou la tela sobre magnésio un marco de madera antes y de recubrir aplicar su as superficie intrincadas con una figuras mezcla de para as cera animal divindades. y polvo de Então, calcita aqui antes de de alguma pintar forma nós las percebemos que intrincadas figuras de naquele tempo varias deidades. essas famílias de pintores eram reconhecidas enquanto linhagens, porque como Estas nós estamos familias de vendo aqui, o pintores processo de eran pintura reconocidas é um como processo linaje. que envolve inúmeros processos alquímicos, inclusive. Isso é alquimia Eh, prática, né? Esses Incluye conhecimentos muchos eram procesos mantidos em este tipo segredo dentro das de famílias, pintura iam passando que de iban bisavô, traspasándose vovô, de depois una avô, generación a pais e otra tios, y que e muchos assim de por esos diante. conocimientos eran propios, eran secretos de la familia. Após 3 anos de aprendizado, Después de 3 años Tenzin de foi considerado aprendizaje, competente o Tenzin fue suficiente para ser considerado lo incluído em um grupo de suficientemente 61 competente artistas como para ser convidados a incluido pintar as en un paredes do grupo novo de templo. 61 Sim, eu tinha artistas falado invitados 60, a mas é pintar claro, las 60 foi paredes só de un nuevo temporário. templo. Aos 13 anos, A los ele era 13 o años artista era el mais artista jovem más e joven ansioso para y estaba colaborar. ansioso por ayudar en un proyecto tan Seu importante. tio, Su Schering, tío, estava no Shering, comando estaba a e cargo não impressionado y estaba poco com o nível impresionado por el nivel de arte de Tenzin. de arte de Tenzin, Y designou-lhe um entonces canto le escuro, asignó un rincón onde se oscuro del pintaria templo, menos
donde su pintura estaría menos expuesta Então, a ao la mesmo vista del tempo, público. considerava que ele ainda não estava Entonces preparado el para fazer tío uma pintura que consideraba que pudesse él descer o todavía no estático tenía lá do templo, né? Então, una capacidad o no estaba colocou o Yongzin preparado em um canto escuro lá para fazer a y pintura. lo ubicó a Yonsin en un lugar O medio oscuro. tratamento do seu tio, porém, El trato que contrastava recibía fortemente com a de alta su estima tío que os outros contrastaba representantes religiosos marcadamente con la tinham. alta estima que A otros maioria mostraban por de Tenzin. seus La superiores o mayoría de sus consideravam mayores lo precoce em tudo que ele consideraban precoz tentava. en todo lo que intentaba. Seu tio parecia Su pensar o tío parecía contrário pensar lo e contrario tentava y avançar trataba e de bloquear corrigir o el avanço do avance Tenzin de sempre que Tenzin possível. siempre que podía. Um dia, enquanto Tenzin Un misturava día, mientras pigmentos Tenzin em mezclaba cola animal pigmentos quente en para cola animal aplicá-lo numa tibia para parede, aplicarlos en una o pared, abade do mosteiro, el abad del monasterio, Zopa Zopa Gyaltsen Gyaltsen Rinpoche, Rinpoche, entrou no templo. entró en el templo. Ele observou Observó a Tenzin pintar Tenzin por um tempo pintar antes de durante un declarar: rato antes de essa declarar: criança é este niño especial, es especial, ele será benéfico será de gran para o beneficio nosso para nuestra ensinamento. enseñanza. A declaração do abade El foi pronunciamiento del significativa, abad fue porque Zopa significativo Rinpoche porque era Sopa considerado um Rinpoche grande era mestre, considerado un gran respeitado maestro, por sua respetado por profundidade su profundo de conocimiento. conhecimento. Todos os dias, a partir Todos los daí, días, a partir de Zopa entonces, Rinpoche Sopa chegava ao Rinpoche llegaba mosteiro al enquanto monasterio Tenzin e mientras seu Tenzin tio y se su tío preparavam para se pintar. preparaban para pintar. Enquanto Tenzin Mientras trabalhava, Tenzin trabajaba, o el abade abad lo aspergia, rociaba o con agua abade bendita eh, antes de leerle, ou aspergia, né? Ou seja, o abençoava com água benta antes de ler antes de leerle biografias de las grandes biografías líderes de grandes espirituais líderes bom do espirituales Bon passado del e pasado contava histórias y coloridas deleitarlo de con sua coloridas viagem à historias de Índia sus viajes a la e India y outros a otros países. países. Então, enquanto ele estava lá pintando, ele também estava recebendo Entonces, mientras ensinamentos do pintaba, Zopa Rinpoche, él recibía do abade do estas mosteiro. O historias y menino absorvia enseñanzas. as histórias com fascínio. El niño Essas absorbió las histórias, historias con eram fascinación. tão interessantes e Estas historias inspiradoras eran tan que às vezes interesantes eu y tan perdia a inspiradoras concentração no meu que a veces trabalho perdía la e concentración derramava en mi novas pinturas trabajo por y toda a dejaba parede. caer mis pinturas por todas As partes, dijo histórias Tenzin. acenderam em Tenzin o desejo de Las se tornar historias um homem despertaron en santo, él el anhelo de cavar terras convertirse en un distantes e hombre santo, buscar a iluminação. recorrer tierras lejanas y Ele, buscar la Yongzin iluminación. Rinpoche, mais tarde acreditaria Zopa Él, Rinpoche Yonsin por Rinpoche, inspirá-lo a más dedicar-se à tarde sua vida atribuiría a religiosa. Sopa Rinpoche el Tenzin mérito de haberlo Gyaltsen inspirado a amou dedicar su profundamente vida os textos bons. a la religión Bon. Então eu sugiro que nós paremos por aqui. Ele já vai começar o Entonces, outro tema. Nós em, precisamos ainda fazer alguns vamos comentários, né? Nós a temos que dejar fazer a por nossa acá porque pontuação, ahora ya empezaría otro tema mas creio que avançamos bastante y, hoje, né? y vamos Terminamos a hacer la aqui dedicación. 18/3, Vamos a 2025. marcar el texto donde terminamos. Então é isso que o que fica para vocês dessa leitura de hoje. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar, preguntar o qué le pareció la lectura de hoy, A Petra está dizendo que a anexação do Tibete pela un comentario de República Petra Palestina ocorreu em 1950. que dice que Grato, Petra, esa anexión del pelo Tíbet esclarecimento, né? por China Pela fue en el aclaração. año 1950. Gracias por la aclaración. Alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos em grupo de estudos aqui, pessoal. A gente tem que não deixar a palavra apenas comigo, senão eu a monopolizo facilmente. Amigo, Así que, bueno, ahora va a Ok? ser un comentario sempre y ressalto, né, na Sida. meditação, é, a gratidão, sempre ressalto e vou continuar ressaltando, que isso é Ella significativo dice no meu que coração. A eh, dedicação, vamos chamar de sofrimento, como você inicialmente comenta sobre me la colocou, né? gratitud que Eu siente gosto da palavra dedicação, entrega, por toda la fidelidade de dedicación tantos que vieram até nós por uma única razão. de Para de garantir que tantos maestros nós que hoje, vinieron hasta que eu acá aqui donde estamos sentadinha nosotros, aqui,
que os companheiros que estão sentadinhos aí, nosotros que estamos acá dos mais sentados diversos tan estados, tranquilos, até países, podamos recebêssemos, como estamos recebendo, recibir de mão fielmente beijada, como se diz estas no meu enseñanzas. estado, nas Minas Gerais, né? Todo esse conhecimento simplesmente para que a gente desperte, viva Entonces, melhor, estas enseñanzas llegaron para que mais nosotros feliz, como sempre foi a despertemos, palavra para que estemos mejor, para dos que grandes seamos más mestres, felices. né? Dos Budas, do Eh, Mestre Jesus. Não o Mestre Jesus da Bíblia, Tanto en el budismo, esse Mestre Jesus da también Bíblia que ele otros maestros conhece, como Jesús. mas de todos os Budas, enfim, que a gente tem notícia. A nossa gratidão. Ella De agradece todos os seres iluminados, profundamente. Sí, Cida? son Eu não tenho dúvida de seres iluminados. que é factível que muitos reconheçam em Jesus Cristo um iluminado, um mestre iluminado Sí, que es posible que fez o muchos caminho da reconozcan liberação. a Jesucristo como un iluminado. Eu tive a oportunidade de receber ensinamentos de Yo um recibí professor da tradição enseñanzas Nyingma de un maestro de e, la e tradición eu vi Nyingma ele diretamente, y él numa conversa até com directamente Denis, reconhecendo São conversaba con Francisco de Denis Assis como y reconocía a San um Francisco de iluminado. Asís como un iluminado, Iluminado é sinônimo de Buda. como sinónimo de Buda. Então é possível fazer essa analogia Entonces, sem es posible nenhum hacer medo, sem nenhum estas risco. analogías sin miedo y sin O riesgo. coração assim também o percebe, né? Recebe. Muito Y también menciona Maravilha, gratidão al SEBI, por al estar aí SEBI, sempre nos otro apoiando. grupo de estudios budistas de Brasil. A Ana Lívia aqui também agradece, né? Ela diz que acha precioso esse olhar Ana crítico. É Livia importante a también gente ver agradece. também. Agradeço a contribuição novamente da Petra, a Cris está agradecendo. Então é isso, né? Cris Nós también estamos nesse agradece. sentimento de Bueno, gratidão e de reconhecimento da así, preciosidade que así é de poder estamos se con este conectar um sentimiento pouquinho com esses mestres, com de essa gratitud linhagem, com essa a estas história. enseñanzas y a Então esta acho que a gente tradición. pode fazer a dedicação e Entonces vamos a hacer la dedicación recitar um mantra de longa vida. Nós y estamos la recitación dedicando del o mantra mantra de de longa larga vida vida a Yongtse que se lo Rinpoche, dedicamos a seus Yonsil 100 anos Rinpoche, de aniversário, mas a evidentemente sus 100 ao años, recitar esse mantra, nós podemos y al recitar ese também mantra podemos nos también abrir para receber as bênçãos desse abrirnos mantra, para recibir trazendo las bendiciones saúde que e vida trae longa para para nós nosotros, para mesmos, tener para salud, todos larga aqueles vida, que nós para nosotros y intencionamos, né? para todas las Que nós personas sabemos que está passando por alguma que necessidade nosotros física, sepamos están pasando por ou mesmo alguna para outras situación pessoas em contextos de guerra, pessoas que não o para conhecemos. No personas en final, contexto o que nós estamos de fazendo guerra, de mesmo é sufrimiento, uma aspiração de que todos os seres una aspiración tenham vida longa, uma vida definitiva, com que todos los saúde, seres tengan vida larga, com salud, lucidez. Então, lucidez. é com essa intenção que a gente Es con faz a esta dedicação e aspiración recita o que mantra hacemos agora. Vou la compartilhar dedicación aqui. y la recitación de mantra. Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da tecnologia. Não é esse o Dizem mantra, que garanto. Ahí, ahí está, ahí está el mantra. Desculpa, vou iniciar novamente. Então, o mantra, para quem não souber, ele está escrito aqui embaixo no vídeo. Sodrum akar mula tinan odu muye se nitsa. Sodrum akar mula tinan odu muye se nitsa.
Então, toda virtude pura realizada por meio das três portas, eu dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, De los tres que venenos, rapidamente que possamos rápidamente atingir o estado completo de Buda podamos alcanzar dos el três estado de corpos. Buda de los tres cuerpos. Então, gratidão, pessoal. Bueno, muchas Nós gracias a todos. retornamos daqui 5, 7 Vamos minutinhos para a prática de Cho. a descansar un ratito y después volvemos para la práctica de Chod. Estarei junto, que eu tenho um compromisso, acho que sempre esqueço disso. Obrigada, tchau. Outro grupo. Então, bom, quem puder seguir, estaremos aqui para a prática de Cho. Isso. Fiquem em paz. Nós todos.